Amém, gente? A gente está nesse mês de junho com tema livre, né? Como vocês têm percebido, a gente não tem uma série nesse mês. Estamos abrindo para trazermos palavras que Deus tem colocado no nosso coração. E o David falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: vamos trazer algo que, se fosse o último dia que pudéssemos pregar na igreja, o que nós falaríamos para a igreja? O que nós traríamos de mensagem como se fosse a última vez? E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei logo nesse tema, né, o senso de fim, que é algo que eu penso bastante, que eu gosto muito de pensar. E quando eu fui olhar o arquivo, irmãos, que eu já tinha pregado essa mensagem, eu preguei isso aqui exatamente no mesmo dia de hoje do ano passado. Então, dia 18 de junho do ano passado, eu estava falando sobre isso. Então, aumenta por favor um pouquinho, Olide, aumenta por favor. E eu queria começar com a história do Randy Pausch, né? Eu coloquei lá na chamada a história dele. Ele é um pastor americano muito bem sucedido, um americano muito bem sucedido na área das ciências da computação. Tinha 45 anos, 3 filhos, uma esposa. Aos olhos humanos, ele estava no auge da sua vida. É isso? E tinha acabado de se mudar para uma casa nova na Virgínia. Ele morava em Pittsburgh, mudou para Virgínia, numa casa nova. E a vida dele estava, aos olhos humanos, perfeita. E então, algumas semanas depois que ele se muda, ele descobre 10 cânceres no seu fígado. E os médicos dão alguns meses de vida para ele. E aí ele decide escrever um livro, né? Aquele livro que eu já trouxe para vocês ano passado. O livro se chama A Lição Final. Ou seja, até arrepio, né? Qual é a lição final que ele gostaria de deixar para os filhos, para a esposa? De fato, no caso dele, era de fato a última. Ele decidiu fazer uma palestra. Em vez de chorar, de lamentar, ele decidiu fazer uma palestra de despedida da sua vida. Ele já sabia que o seu fim, já sabia o dia do seu fim, e ele decide fazer uma palestra de despedida. E aí essa palestra vira esse livro, A Lição Final. Recomendo esse livro para todo mundo, tá bom, gente? E esse é um tema que eu falaria se hoje fosse o meu último dia aqui nessa terra. Se daqui a pouco, daqui a algumas horas, eu tiver um infarto e não estiver mais aqui amanhã, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês de despedida. De uma mensagem, não uma mensagem que talvez seja a base de toda uma espiritualidade cristã, a base de toda uma visão cristã de mundo, que é ter um bom senso de fim. Mas existem outros assuntos importantes, não é isso? Principalmente, cada um gosta de falar muito de um assunto. Cada pessoa se identifica com um assunto, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma causa que queima dentro dela. Então isso é comum. E existem algumas causas que queimam dentro de mim, né? A falar de saúde, falar sobre finanças. São assuntos que me intrigam, que eu acho que são importantes e fundamentais. Porém, quando eu fui pensar em tudo isso, eu pensei o seguinte: poxa, se tivermos um bom senso de fim, nós vamos ser pessoas mais saudáveis, nós vamos ser pessoas mais sábias para lidar com os nossos recursos. Então, me parece que esse é um assunto que, se eu pudesse falar só de um, eu falaria dele, que é o senso de fim. E, gente, Jesus, em Mateus capítulo 13, diz o seguinte: quanto ao dia e à hora que eu voltarei, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele diz: vigiem, porque vocês não sabem quando ele voltará, quando eu voltarei. Em Atos 1, os discípulos perguntam ele e Jesus responde aos discípulos: não compete aos homens saber o tempo que Deus estabeleceu. E ele deixa um ar de iminência. Quando ele vai falar disso, ele fala o seguinte: não passará esta geração. A gente fez até um vídeo recente, né, explicando essa passagem, o que Jesus quis dizer com isso, porque a impressão que dá é que Jesus errou.
Ele disse que não passaria essa geração antes que tudo isso acontecesse, mas Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos morreram e Jesus não voltou. Mas ele se referia à geração que veria os sinais dos fins dos tempos, né? A figueira florescendo. E a igreja primitiva, quando a gente vai olhar o livro de Atos, a igreja primitiva, ela viveu de tal forma que ela entendia que Jesus voltaria alguns meses, alguns anos depois. Porque elas viveram de forma radical. Elas olharam para suas posses, elas vendiam aquilo que era desnecessário e colocavam aos pés dos apóstolos. Paulo entregou a sua vida pregando ao longo de ele rodou mais de 10 mil quilômetros no mar Mediterrâneo. Ele desgastou a sua vida, ele entregou a sua vida toda por causa do Evangelho. Então o nível de entrega que a gente vê dos discípulos, dos primeiros discípulos, é algo absurdo, é algo muito forte. Por quê? Porque eles tinham um senso de fim iminente. Jesus parece que deixou isso no ar propositalmente. Porque imagina se Jesus falasse com eles assim, no último sermão, Jesus ressuscitando, e eles lá, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele ia falar, não, gente, só daqui 3.000 anos, 4.000 anos, relaxa. Imagina se Jesus diz isso, gente. Os discípulos iam olhar um para o outro e falar assim, vamos voltar a pescar. Vamos, entendeu? Então parece que Deus deixou esse ar de iminência da sua volta propositalmente, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quão corrompido é o nosso coração. E aí quando a gente vai olhar para a história da Bíblia, Jesus viu que o conforto, o bem-estar no povo de Israel foi muito prejudicial. O livro de Juízes é exatamente isso. O povo tinha paz, prosperidade, abandonava a Deus. Deus deixava os inimigos ou levantava inimigos, e aí o povo sofria, aí que ele se arrependia, vinha um juiz, libertava eles, aí vinha outro período de paz, prosperidade, e aí o povo desobedecia, e era um ciclo vicioso. Então nossa natureza caída, parece que Deus sabe que nós precisamos desses elementos. Precisamos do sofrimento, infelizmente, porque a gente só aprende algumas coisas pela dor. E precisamos também esse ar de iminência da sua volta. Porque se soubéssemos que Jesus voltaria daqui 200, 300 anos, nós relaxaríamos. A nossa vida seria muito pior do que já é. Porque nós não estamos num bom nível ainda, né? Nós precisamos sempre melhorar. E a gente vive assim exatamente porque a gente fica adiando a volta de Jesus. Nós nunca imaginamos ou que Jesus vai voltar daqui a pouco, ou que nós vamos morrer daqui a pouco. A gente fica empurrando isso, não é isso? Muitas pessoas que eu tento propositalmente falar sobre a morte com elas falam, não, Bruno, pelo amor de Deus, falar de morte, que papo ruim, que papo para baixo, eu quero ficar para cima, né? Ainda mais hoje na teologia coach, a gente tem que estar para cima, vamos, é sempre para cima. A gente não pode pensar na morte, a gente não pode pensar no fim. Por quê? Porque isso tira a nossa força de vida. Mas será que tira mesmo? Porque Jesus deixou esse ar de iminência à toa? Será que isso tira a nossa vontade de viver? Ou será que nós não entendemos a fé cristã? Eu acredito que é a segunda opção. Porque Jesus não faria isso se ele soubesse que isso iria desanimar os seus discípulos. Pelo contrário. Os seus discípulos foram o que foram exatamente porque tinham esse senso de fim aguçado. Eles sabiam que poderia ser daqui a pouco. Então, se é daqui a pouco que Jesus vai voltar, eu vou me entregar por inteiro para Ele. Eu vou dar toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu tempo, toda a minha disposição mental, todos os meus recursos, eu vou entregar a Ele. Por quê? Porque a vida é curta. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou um pedacinho de gordura desse tamanho, gente, pode entrar numa veia no meu cérebro e, como aconteceu com meu pai, haver um derrame cerebral e eu morrer de uma hora para outra. E esse homem, esse Randy, ele experimentou isso. Ele descobriu que ele tinha 5 meses de vida e ele precisou tomar uma decisão. O que eu vou fazer com o resto dos meus dias? 5 vezes 3, 15, 150 dias. O que eu vou fazer com o resto dos meus 150 dias aqui nessa terra?
E o livro não diz que ele é cristão, ele não dá essa... Se ele não fala, provavelmente ele não era, né? Então ele faz tudo isso de uma perspectiva não cristã, mas o livro é um livro de uma sabedoria e de ensinamentos impressionantes. E eu recomendo a todos. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Isaías 38. Abra comigo, por favor. Isaías 38. Isaías 38. Aqui, gente, a gente está no período do rei Ezequias e diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz quem? O Senhor. Então não é Isaías falando de si próprio. Ele é um mensageiro do Senhor aqui. Aqui diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra, Senhor, de como eu tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que você aprova. E Ezequias chorou amargamente. Até aqui por enquanto, gente. Então Ezequias começa a experimentar esse senso de fim. Ele tem um encontro com a morte. E, gente, pior, ele tem um encontro com a certeza da morte, porque era Deus quem estava falando com ele. Não era só uma doença, ele teve uma palavra de Deus para a sua vida: você não vai se recuperar. E aí ele chora amargamente. Por quê? Porque provavelmente lhe faltou perspectiva para além do túmulo. Lhe faltou algo para além do túmulo. Porque se a gente olhar só para essa vida, a morte de fato ela é aterrorizante. Se olharmos apenas por esta vida, por essa ordem das coisas, a morte de fato é algo aterrorizante. E aí Deus fala com ele o seguinte: coloca a sua casa em ordem. Por quê? Porque o fim está próximo. Então ele precisava olhar para tudo, que ele era rei de Israel, ele era rei de Judá. E ele precisava olhar para tudo aquilo e falar: o que eu preciso fazer antes de partir? O que eu tenho que colocar em ordem, seja dentro de mim, seja na minha casa, na casa da minha esposa, dos meus filhos, seja no meu trabalho, no caso dele, no reino de Israel. O que ele deveria fazer para colocar a sua vida em ordem antes de partir? E aí eu já traria a primeira aplicação dessa mensagem. Se você fosse morrer amanhã, o que você precisaria colocar em ordem na sua casa? Não amanhã, vamos colocar semana que vem. Né? Porque nem tudo a gente consegue fazer num dia. Mas se você fosse morrer semana que vem, se o Senhor aparecesse e te desse essa mesma profecia que Ezequias teve: olha, Damares, chegou a hora. Semana que vem é a sua vez. O que você precisaria colocar em ordem durante essa semana na sua casa, dentro de você, na sua família, com a sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos, com o seu trabalho? Você já pensou nisso? Você pensa nisso? Você organiza a sua vida pensando nessas coisas? Porque, gente, sendo bem sincero, é a maior tolice viver como se a gente não fosse morrer. Por quê? Existe um ditado popular, né? A morte é a coisa mais certa que nós temos. Apenas poucos não morreram na Bíblia, né? A maioria, todo mundo morre. Apenas alguns foram trasladados. E poucos ressuscitam também. Então a morte é uma das coisas mais certas que nós temos na vida. E nada mais tolo do que viver como se não fôssemos morrer. Ficar escondendo por debaixo do tapete algo que é tão certo como a morte. E isso não é para nos desanimar, não é para tirar a nossa vontade de viver, né? A nossa libido. Libido é essa vontade de viver.
não inclui só a área sexual. Libido é a vontade de viver. Então a pessoa em depressão, ela está com a baixa libido. Porque ela não tem vontade de acordar segunda-feira. Ela não tem razão nenhuma para fazer algo na vida dela. Acabou a sua libido, acabou a sua vontade de viver, acabou a sua vontade de enxergar, de respirar, de trabalhar, de viver, de criar os seus filhos. Enfim, acaba a sua vontade de tudo, de estudar, ela não quer fazer mais nada. A vida já não tem mais sentido. Mas isso se olharmos de uma perspectiva humana. Porém, se olharmos de uma perspectiva cristã para além do túmulo, muda tudo. Cristo, a cruz de Cristo, e não só a cruz, mas a sua ressurreição, ressignifica toda a nossa vida, inclusive a nossa visão de morte. É isso que Jesus, que a sua ressurreição faz conosco. Ela ressignifica o que é a morte para nós. E aí Ezequias precisou colocar a sua casa em ordem. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele, olha, você vai morrer e não vai se recuperar. E aí ele chora amargamente. E eu lembro, gente, certa vez perguntaram para Lutero assim, Lutero, o que você faria? Lutero estava cuidando do seu jardim. Olha que interessante. Lutero cuidando do seu jardim, e uma pessoa vira para ele e pergunta, Lutero, se você descobrisse que fosse morrer daqui a pouco, o que você faria? Ele disse, sabe o que ele disse, gente? Continuaria cuidando do jardim. Nossa, uau, é isso. Por quê? Porque ele já pensou isso antes. Ele já se programou antes. Ele não vivia como um nécio, como um tolo, vivendo como se não fosse morrer. Ele já sabia que a morte era a coisa mais certa da vida. Porque na perspectiva cristã, Deus já nos livrou da morte, né? Nós já nascemos, o homem natural, ele já nasce, que termo que eu vou usar? Ele já nasce caminhando para o inferno. Essa é a palavra. Ele já nasce caminhando para o inferno. Por quê? Porque ele já nasceu em rebelião. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós somos livrados da morte. Por isso, a conversão é algo tão forte na nossa vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo nos ressuscitou, nos ressurgiu das mortes, nos tirou da morte. E aí, a partir desse momento, nós sabemos que se nós morrermos, nós estaremos com Ele em vida. Então, a gente não vive como se não fôssemos morrer. Nós já nos programamos para viver essa vida morrendo a cada dia para nós mesmos. Essa é o chamado da vida cristã, é morrer. Porque só vai viver quem morrer. Quem quer viver essa vida não vai viver, vai morrer. Mas quem morrer nessa vida vai viver. Essa é a ordem, essa é a lógica do reino de Deus. É totalmente inverso do que a cultura vigente prega e ensina. É totalmente o inverso. É morte, é cruz. E aí, gente, Ezequias ora amargamente, chora amargamente. Então, no verso 4, olha só. Veio a palavra do Senhor a Isaías. Vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade. E este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu 10 graus que tinha avançado. Verso 9. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pela sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, mas estarei mais com os que agora habitam. Não estarei mais com os que habitam agora neste mundo. Então aqui, Ezequias, ele tem de fato esse entendimento do que é a morte.
ele pensa o seguinte: gente, eu estou no vigor dos meus dias. Ele tinha 37 anos, gente. Ele tinha praticamente a minha idade. Eu tenho 36, olha só. 36 anos, 37 anos de vida, rei de Israel. E ele começa a pensar o seguinte: vou morrer agora? E aquele planejamento, Senhor, de eu viver 70 anos, ter uma aposentadoria e passar os meus dias tocando violão na frente de um lago de forma tranquila. E aí, Senhor? E aí Deus fala: não, meu filho, a vida não é isso não, meu filho. Acorda. Acorda para a vida. Acorda. Isso aí é o que você está idealizando. Isso aí, gente, eu penso que, inclusive, é a voz de Satanás. Porque nada mais esperto do que fazer com que você faça planos para daqui 50, 60 anos e esqueça de viver intensamente o presente. Nada mais inteligente do que isso, sagaz, no sentido negativo. Satanás, ele tem um grande interesse em fazer com que você esteja pensando no que você vai fazer depois de se aposentar, no que você vai fazer lá daqui 60 anos. Para quê? Para que você esqueça de viver o aqui e agora. E aí você vai começar a trabalhar loucamente para fazer uma poupança gorda, para ter uns dias de mais tranquilidade no futuro, porque a economia está um horror, porque o presidente agora a gente não gosta, porque o próximo pode ser pior. E aí você vai pensando só no futuro. E enquanto isso, os seus filhos vão crescendo, a sua esposa o seu marido vai se afastando de você, e aí a sua vida, você vai perdendo a sua vida. Achando que você está vivendo, está ganhando, mas você está perdendo a sua vida. Porque você está pensando daqui 30, 40, 50, 60 anos. Então eu acho que isso é a voz de Satanás. Por quê? Porque a gente esquece de estar presente no agora. Estar presente no presente. A gente vive com a cabeça lá no futuro. Ou às vezes com mágoas do passado, né? A gente nunca está inteiro no presente. Isso é um problema, gente. Por quê? Porque a gente não sabe, pode ser amanhã o dia da nossa morte. E na época da pandemia, o Júlio mostrou isso muito bem para nós. A morte do Júlio foi um baque para a gente muito grande. Por quê? Porque ele era um dos nossos. Ele estava com a filhinha de 1 ano, ele estava decolando na carreira. E aí, o que aconteceu? Uma carreta passou por cima dele. Do dia para a noite. Perdemos um irmão assim. A carreta passou na cabeça dele, Camilo. Então foi algo assim, para mim, aguçou muito mais esse assunto, porque era algo próximo da gente. Eu já tinha perdido um amigo com 15 anos de idade. Eu tinha 15 anos, ele também. Nós crescemos juntos e ele teve um acidente de moto. 15 anos de idade. Então esses eventos vão nos tornando, como o Felipe disse, mais sábios. Por quê? Porque a gente começa a entender que a vida não toca no nosso ritmo. A vida não é tocada de acordo com os nossos planos futuros. A vida funciona numa outra tocada. E aí, gente, no verso 15, olha o que Ezequias diz. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Então Ezequias, quando ele teve esse encontro com a morte, ele entendeu a soberania de Deus. Ele falou o seguinte: o que eu vou poder fazer? Ele que dá a vida, ele que tira. Ele é dono da vida. Eu não sou nada. Eu sou um barro nas mãos dele. Ele destrói, ele forma, ele quebra, ele faz o que ele quiser. Ezequias entendeu a soberania de Deus quando ele teve esse encontro da morte. E aí ele fala algo muito interessante. Andarei humildemente todos os dias da minha vida. Porque aqui ele já tinha tido a revelação de que ele viveria mais 15 anos. Então aqui ele já estava com uma perspectiva um pouco melhor de vida. Não sei o que é pior. Se é não saber ou se é saber o que você vai morrer daqui 15 anos. Imagina, aí você começa a fazer cálculo. 2023, 2038. Minha filha vai estar com tantos anos. Imagina a loucura na cabeça. Imagina você saber o dia da sua morte. Por isso que Deus não revela isso, gente. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor.
As reveladas pertencem a nós. Mas o dia da nossa morte, o dia da vinda de Jesus, não pertence a nós. Pertence a Ele. E, gente, eu fui ver essa palavra no original, sabe o que significa? Na NVI está humildemente, outras traduções está tranquilamente, não é isso? Verso 15. Olha aí na Almeida. Viverei tranquilamente toda a minha vida. Hã? Tranquilamente? A Almeida e corrigida, a Almeida traz a palavra tranquilamente. E a palavra original é dadá. Sabe o que significa, gente? Mover lentamente. Olha o que Ezequias está falando. Depois que ele tem um encontro com a morte e depois que ele tem uma perspectiva de um pouco mais de vida, ele fala o seguinte: agora eu vou andar, me mover lentamente. E eu lembrei daquela música que eu gosto, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Nossa, foi tão desafinado. Gente, é isso. O cara entendeu o ritmo da vida. Essa música é maravilhosa porque ela fala exatamente entender o ritmo da vida e seguir em frente. Ou seja, a vida, existe um ritmo da vida. Não adianta a gente correr demais. E não adianta ficar parado também. Existe um ritmo ideal para cada um, mas cada um tem que chegar no seu ideal com Deus. Existe um ritmo. E sabedoria é exatamente isso. É entender esse ritmo da vida. Então, para que nós estamos correndo? É que a gente entra na segunda aplicação. Correr para quê? Por que estamos correndo? A gente pode acrescentar um dia de vida à nossa vida? Jesus perguntou isso para os discípulos. A gente pode acrescentar? Não podemos. Então, como que eu converteria essa música? Né? O Amir Sater, ele não sei se ele tem um entendimento claro do reino de Deus, mas o que seria entender o ritmo da vida da perspectiva cristã? Entender qual é o seu chamado. Entender o que Deus tem te chamado para fazer nessa terra. E aí sim, você vai conseguir andar no ritmo ideal para a sua vida. Não numa correria desfreada, como a cultura contemporânea tenta nos incutir. Não. E não quer dizer também uma vida de ficar a semana inteira pescando. Não é isso, gente. A questão é fazer o que tem que ser feito com gosto de vida na boca, trabalhar naquilo que Deus te chamou para fazer de forma sadia, sem deixar de fazer nada que é importante na sua vida. Então, nós vamos trabalhar muito. Nós vamos também, junto com isso, cuidar dos nossos filhos, ter tempo com a nossa esposa, congregar, orar, jejuar. Tudo que é importante tem que ser feito, tem que caber nessa conta. Não é só trabalhar. Não é só ficar orando no quarto também e deixar a família desprotegida financeiramente. Existe um ritmo de vida ideal para cada um. E Deus tem isso para cada um de nós. Deus nos chama para fazer coisas que Ele sabe que é o melhor para nós, que vai ser feito com gosto, por mais que seja desgastante, por mais que essa semana, nem consegui responder da Mari, gente, tive que preparar uma mensagem que eu não tinha ainda sobre exercício e sexualidade. Ontem à noite, nós fomos lá, eu e David, falar numa igreja sobre sexualidade, saímos de lá mais de 10 horas da noite, cheguei em casa mais de 11 horas, fui dormir quase meia-noite, e aí, hoje de manhã acordei 6 horas para tentar rever essa mensagem, para tentar orar um pouquinho. Mas eu vou sair daqui hoje cansado, mas com gosto de vida na boca. Por quê? Porque é algo que o Pai tem me chamado para fazer. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu não estou fazendo isso para razões escusas. É algo que o Pai tem nos dado. Então, cuidado com a correria, cuidado com o excesso de coisas. Cuidado, isso pode ser fuga. Isso pode ser fuga. As pessoas se atolam em fazer coisas demais porque elas não querem olhar para dentro. Gente, e dói demais. Quando eu ouvi o David falando sobre vocação em 2012, a minha cabeça entrou em parafusos. Eu fiquei 3 meses sem... Eu estudava muito, né, na minha área de educação física. Eu falei assim, eu escolhi uma profissão sem consultar a Deus. Que audácia!
Que isso? Que audácia é essa? Quem sou eu para escolher uma profissão? Ele é o dono da minha vida, ele me comprou, 1 Coríntios 6:19. Ele me comprou por alto preço. Então eu tenho que glorificar ele com o meu corpo, com toda a minha vida, com o comer, com o beber, tudo tem que ser para a glória dele. Então, que audácia é essa minha de escolher uma profissão? E eu fiquei 3 meses orando, gente. Minha vida parou, eu não lia mais nada de educação física. Eu falei, e a minha oração era, Deus, abençoa, eu já estou formado, já tenho alguns alunos, me abençoa, Senhor, eu gosto tanto, tem misericórdia. Mas era uma oração egoísta, né? Não era uma oração sincera. E aí, durante 3 meses, ele, caladinho, com alguns sussurros, mas eu ainda não me sentia liberado para continuar na minha profissão. E ele apenas falou comigo no dia que eu estava voltando da academia na moto, eu estava passando no viaduto da Cristiano Machado ali no Floresta, eu lembro exatamente, voltando de moto e o meu trajeto é um momento que eu oro muito, né, o trajeto de moto. E eu falei, Senhor, desisto, eu entrego, Senhor. Eu gosto da educação física, mas eu não aguento, mas eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se tiver que mudar totalmente, se eu tiver que fazer agronomia, eu começo do zero, mas eu vou fazer, Senhor, por favor. E aí, nesse momento, quando eu fiz essa oração de perder algo que era valioso para mim, ele de fato me falou, ele falou assim, Bruno, lembra lá no cursinho preparatório, no dia que você foi uma psicóloga lá, o jornal foi lá no cursinho preparatório, foi fazer entrevista com os alunos, perguntas de pré-vestibulandos sobre profissão. E aí eu fui um dos sorteados. E aí qual foi a sua pergunta, Bruno? Você lembra? Eu falei, lembro, Senhor. A minha pergunta foi, fulana, eu devo fazer o que eu realmente gosto ou o que está em alta no mercado? Essa foi a minha pergunta. E a resposta dela foi pro ar. Aí eu fui correndo para casa assistir no jornal, né? E ela respondeu, Bruno, essa é uma pergunta muito boa. Você tem que fazer o que você realmente gosta. Sabe por quê? O que está em alta agora pode não estar daqui 5 anos que você vai se formar. E se você fizer o que você gosta, Bruno, você vai fazer o resto da vida feliz. Eu falei, nossa Deus, obrigado. Olha a sabedoria. Olha o que o encontro com a morte faz com a gente. Embora, em geral, eu, em excelente forma física, tenho 10 tumores no meu fígado. E me restam apenas alguns meses de vida. Sou pai de 3 crianças, sou casado com uma mulher dos meus sonhos. Seria cômodo ficar lamentando, mas isso não faria bem nem a eles, nem a mim. Gente, é uma decisão difícil demais. Uma decisão difícil demais. Uma decisão para pessoas maduras, para pessoas, para gente grande. Isso é fala de gente grande. Você decidir não lamentar e pensar no pouco tempo que você tem, o que você vai fazer para deixar de legado para os seus filhos, para sua esposa e para a humanidade, escrevendo um livro, isso é coisa para gente madura. E isso é observável. Pessoas que descobrem cânceres ou que estão com alguma doença terminal, muda uma chave dentro delas. A vida delas é transformada radicalmente. Eu já contei o caso do Tom Shadyac. Tem um documentário, gente. Esse documentário é sensacional. Chama I Am. Esse cara, ele era diretor dos filmes do Jim Carrey. Milionário, bilionário. E nesse documentário, ele vai refletir exatamente sobre isso. Ele teve uma queda de bicicleta, quase morreu, e quando ele teve esse encontro com a morte, algo dentro dele virou. Ele começou a enxergar a vida de uma forma diferente. E ele começou a pensar o seguinte, gente, ele começou a olhar para a mansão dele, para o jatinho, tudo que ele tinha, ele começou a pensar o seguinte, o que isso aqui ia acontecer com isso se eu tivesse morrido? Olha que loucura, olha que insensatez. E aí ele mudou a vida dele radicalmente, vendeu todas essas coisas, mudou para uma casa mais simples, passou a ir trabalhar de bicicleta e começou a viajar o mundo entrevistando pessoas, líderes religiosos, aquele
Ele entrevistou Morgan Freeman, ele entrevistou aquele cara, um famoso, um negro, que é muito sábio. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é da Índia. E ele começou a entrevistar essas pessoas e perguntar a elas o seguinte: qual que é o sentido da vida? Por que a gente existe? Que sentido há em a gente ver pessoas passando fome e eu morava numa mansão? Como assim? E aí ele chama isso de doença mental. Ele fala o seguinte, ele abre o documentário falando o seguinte: hoje eu vou falar de uma doença mental. E qual que era a doença mental dele? A ganância. E ele fala o seguinte: que nome poderia ter isso se do outro lado da rua tem uma pessoa virando lixo? Isso só pode ser doença mental. É tanta insensibilidade que eu não caí a minha ficha. Só caiu quando eu tive um encontro com a morte. Só caiu essa ficha para ele quando ele quase morreu. Por quê? Porque se ele não tivesse morrido, ele continuava fazendo aqueles planos para 30, 40 anos. Ele estava alienado. Então a morte, o encontro com a morte, ela muda a nossa forma de viver. Olha que interessante, olha o paradoxo. O encontro com a morte muda a nossa forma de viver. Nós nos tornamos pessoas mais sábias. Mas, gente, a triste notícia, ou boa notícia, né, depende da perspectiva, é que a gente não precisa de um câncer. A gente não precisa de um câncer para a gente entender isso. Por quê? Quem aqui vai viver eternamente em vida? Ninguém. Todos nós, se Jesus não voltar, óbvio, se Jesus não voltar, todos nós estaremos num caixão daqui a pouco. Todos nós. E recentemente eu fui fazer a exumação da minha avó. Eu estava no enterro de um primo meu e aí ia enterrar no mesmo túmulo e aí chamaram minha irmã e falaram: olha, nós vamos tirar sua avó de lá. E minha irmã sabe que eu gosto dessas coisas, falou: vamos lá ver a vovó, vamos. Eu quase gravei um vídeo, vi minha avó morta. Aí o povo ia ver lá os ossos, né? E aí, gente, a hora que o cara abriu o caixão, os ossos estavam lá todos do mesmo jeito. E aí eu comecei a pensar mais uma vez nisso. Cara, isso ali, aqueles ossos ali, era minha avó. Minha avó, há 20 anos atrás, estava viva. Agora, olha o que sobrou. Tinha até o marca-passo dela, gente. Ela tinha um marca-passo, que é um negocinho que ajudava o coração. Tava lá. O marca-passo da minha avó, eu ficava brincando que ela era muito magrinha, eu ficava pra fora, assim, né? Eu ficava passando a mão ali. O marca-passo da minha avó. Ali eu tive mais uma vez um encontro com a morte. Mas a gente não precisa de um câncer para isso. Por quê? Porque nós já sabemos que vamos morrer. A gente só precisa lembrar disso diariamente, se possível. Se possível, lembre disso diariamente. Então nós cristãos, concluindo, deveríamos viver sempre com esse senso de fim iminente. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos quando vai ser. Ninguém sabe. Então isso tem que estar dentro de nós a cada dia. A cada dia. E eu queria finalizar com o Salmo 90, 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Gente, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Por que a sabedoria depende de aprendermos a contar os nossos dias? Por quê? Porque se a gente for contar, a gente vai saber que ele está próximo do fim. Então não importa se você tem 20 anos, como a Damares, ou 49, como o Charles. Não importa. A morte, ontem você estava mais longe da morte do que hoje. Hoje você está mais perto. Hoje você está um dia mais perto da morte do que ontem. Isso é certo. Então, o salmista vai dizer para nos ensinar, pedindo a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias. E a palavra contar ali é maná, que significa calcular, numerar, preparar. Ou seja, gente, nós temos que nos preparar para a morte. Então já dei essa sugestão e dou mais uma vez. Faça já a sua carta de despedida.
tenho até que atualizar a minha. A minha carta de despedida já está pronta, né? Com as pessoas que eu quero agradecer, o que cada um. Então, vá no meu velório que talvez tenha uma surpresa para você. Testamento ainda não, tem que pensar nisso, tem que pedir meu advogado. Gente, calcular, numerar, preparar, ensina-nos a nos preparar para a morte. Ensina-nos a calcular quanto tempo ainda tem de vida. Naturalmente, a média de vida é 70. Então, se eu tenho 30, eu só tenho mais 40, no máximo. Posso viver um pouco mais, ou pode ser amanhã, mas não sei. Então, eu tenho que viver hoje como se eu não fosse viver amanhã. Então, aquela música, é preciso amar como se não houvesse amanhã, da perspectiva, em um certo sentido, ela faz sentido. Né? Porque talvez o autor quis dizer que a gente tem que amar hoje intensamente, não deixar para fazer amanhã. Ok. Mas de uma perspectiva cristã, fazendo uma análise mais crítica, nós temos que viver, é preciso amar como se houvesse amanhã. Porque se há o amanhã, aí sim, aí dá sentido para a gente amar agora. Porque se não há amanhã, comamos e bebamos. Se não existe Deus, não há regra, não há vida eterna, não há nada. Então, tanto faz a forma que você vive, tanto faz se você é um rei ou uma barata. Tanto faz. Se Deus não existe, nada faz sentido. Qual diferença faz se você viveu como rei a vida inteira? Você vai morrer e não vai nem lembrar disso. É tolice. O próprio Salomão fala isso, né? Em Eclesiastes, se não me engano. Que diferença faz se eu nasci rei, se Deus não existe, se só existe o que está debaixo do sol? Nada faz sentido. Então viva a sua vida, irmãos, como se você fosse morrer daqui a alguns meses. Aí sim, aí você vai viver como uma pessoa sábia. Porque você não vai... Você vai repensar tudo que você faz, nos mínimos detalhes. Se você namora, você vai pensar muito antes de dormir com seu namorado. Muito. Você vai pensar muito antes de cometer qualquer pecado. Por quê? Porque, nossa, pode ser amanhã. E essa é a realidade, pode ser amanhã. Você deixaria de orar e ler a Bíblia se você já tivesse os seus dias contados? Você não deixaria. Você queria se aproximar mais de Deus, porque daqui a pouco você estaria ao lado dele. Se você nasceu de novo, né? Óbvio. Porque uma pessoa que não nasceu de novo, ela não vai estar preocupada com isso. Você lidaria muito melhor com os seus recursos, com os recursos que Deus lhe deu. Você não ia gastar tudo hoje, porque amanhã você pode ficar com fome. Ao mesmo tempo, você não ia ficar preocupando com daqui 10 anos em acumular. Não, você ia ir num restaurante, você ia passear, você ia viver uma vida equilibrada. E eu acho que Deus deixou essa iminência de fim para que a gente viva sempre preparado. Sempre com esse gostinho de fim na boca. Sempre com um gostinho de morte na boca. Mas eu queria finalizar com uma palavra de ânimo. João, capítulo 11, verso 25, palavras do nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte, naquele evento de Lázaro, Jesus disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Gente, isso são palavras de vida eterna. Isso são palavras que, mesmo num leito de morte, nos dão gosto de vida. Por quê? A vida, de fato, não é aqui. Nós temos tanto problema com a morte porque estamos enraigados demais nesse mundo. Por isso nós temos tantos problemas com a morte. Porque não tem como. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus lidavam diferente com a morte quando eles estavam perto da morte. Eles lidaram muito diferente. Então o nosso desespero é porque é um problema nosso. É porque está nos faltando perspectiva para além do túmulo. Porque se soubermos que a morte é o início da vida, muda tudo.
Muda tudo. Não faz sentido desesperar pelo fato de eu encontrar com Jesus. Como assim? Por que eu vou me desesperar se eu vou encontrar com Jesus? E tem um autor que escreveu sobre isso, ele falou o seguinte: troca a palavra morte com o que a Bíblia diz sobre a morte. Poxa, por que você tem medo de entrar no reino vindouro? Por que você teme estar diante de Deus? Por que você teme gozar eternamente de uma vida sem sofrimento? Ué, muda, estão entendendo? Muda. Trocar a palavra morte com o que a Bíblia diz sobre o que vem depois da morte, muda toda a nossa perspectiva. Então, quando o Timothy Keller morreu agora, recentemente, eu falei assim, nossa, imagina ele agora. Imagina como ele não está agora. Imagina o gozo, imagina a alegria, a completude que ele não está sentindo agora, de não sentir dor, de não ter lágrimas, de ter as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo. Gente, isso muda tudo. Então a minha oração é que Deus nos ajude a contar os nossos dias. Eu queria finalizar com essa oração. Fique de pé, por favor. Espírito Santo, esse é um assunto difícil para nós, Pai. Esse é um assunto que mexe com as nossas emoções, é um assunto que mexe com os nossos valores, mexe com tudo aquilo que temos como estrutura, como ser humano. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de milagres, Deus de deserto, como nós cantamos. O Senhor é o Deus da vida. Então nós te pedimos, Pai, ressignifique a morte dentro de nós. Por favor, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias para que sejamos pessoas sábias e hajamos com entendimento, com sabedoria nas várias e diversas situações da vida, Pai. Por favor. Por favor, Senhor, ressignifique o que significa morte, o que é a morte para nós. Nos lembre a cada dia, Pai, que a morte é o momento quando nós vamos encontrar a vida, encontrar o gozo eterno, encontrar um lar, uma cama arrumada para nós, Pai. Por favor, Senhor, nos ajuda a lidar melhor com a morte, Pai. Para que quando chegar a nossa hora, nós tenhamos paz no coração. Nós saibamos lidar, inclusive morrer com sabedoria. Por favor, Espírito Santo, entre dentro do meu coração, no coração de cada um aqui hoje, no coração dos irmãos da nossa igreja, no coração de todo cristão genuíno nessa face da terra, Pai. E ressignifique o que é a morte. E só quando isso acontece nos nossos corações, nós vivemos de forma intensa para o Senhor, Pai. Porque todos os apóstolos entregaram a sua vida como entregaram, exatamente porque sabiam o que viria depois do túmulo. Então nos ajuda, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Nós não podemos, nós não conseguimos. Isso muitas vezes nos tira do eixo, mas te clamamos misericórdia. O Senhor é o Deus da vida. Então inculca a vida dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma, Pai. Inculca a vida depois do túmulo dentro da nossa vida, para que possamos viver essa vida com mais sabedoria, Senhor. Por favor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.